Olá para cada um, estamos de volta em mais uma pílula aqui do Bodega Literária. Hoje para falarmos sobre um grande livro que eu passei um tempão para finalizar a leitura, mas finalmente eu acabei, estou aqui para falar com vocês, que é o livro do Thomas Mann, A Montanha Mágica, com essa leitura maravilhosa. Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho, né, sobre a minha experiência e o porquê de vocês lerem essa obra-prima. Eu já havia lido os Brandenburg, do Thomas Mann, assim como também O Eleito, né, que foi alguns livros dele que eu conheci, tá com um pouco mais, menos de 2 anos. E assim, foi uma experiência muito brutal, digamos assim, porque eu comparo o Thomas Mann a alguns autores que eu também gosto muito, como por exemplo Saramago, né, ou até mesmo Graciliano Ramos, então tá ali bem equipado. Mas esse livro aqui, Thomas Mann, para quem não sabe, ele foi ganhador do Prêmio Nobel em 1929, se eu não me engano, mas por conta, logicamente, das suas grandes obras e da sua importância para a cultura alemã, até porque o Thomas Mann é um autor alemão. E então ele ganhou o Nobel, né, nesse ano, e para ele esse livro aqui, né, A Montanha Mágica, é o seu magnus opum que fez com que ele se tornasse o autor que ele é. Só que ele não ganhou, né, o prêmio Nobel por esse prêmio, mas sim pelos Buddenbrook. A Montanha Mágica foi escrito em 1924, ele foi escrito um período antes da Primeira Guerra Mundial, o que é muito importante para se destacar, né? E houve uma pausa por conta dos conflitos durante a guerra, e ele só voltou então a terminar a sua obra pouco depois, né, que a Primeira Guerra tinha acabado. O que é muito importante para o plot da história, porque vai explicar muita coisa aqui dentro desse enredo. A história desse livro surgiu quando a sua esposa ela teve que ser internada, ele estava com tuberculose, e teve que ser internada num sanatório na Suíça, em Davos. Ele foi fazer a visita então para essa esposa, né, nesse sanatório que ficava em cima de uma montanha. Então foi daí então que surgiu a principal ideia, né, para a criação desse livro. Porque assim, o enredo do livro vai se passar numa montanha em Davos, na Suíça, ali do período do pré-guerra, né, da pré-Primeira Guerra Mundial. E a gente vai conhecer então um sujeito chamado Hans Castorp, que é um sujeito que ele é um jovem, né, acabou de se formar em engenharia naval, estava ali em Hamburgo esperando conseguir o seu primeiro emprego, já estava já para trabalhar, né? Mas ele decide que deve realmente visitar o primo chamado Joaquim, que está internado no sanatório ali nas montanhas da Suíça, em Davos, no sanatório chamado Berghof. Então ele vai de malas prontas para passar somente 3 semanas nesse local para conhecer, né, ali como é o local, né, e passar um tempo com o seu primo. Só que ao chegar lá em cima, né, ele percebe que as coisas não estão acontecendo como ele deveria acontecer. E que essa estadia de 3 meses vai se estender bem mais do que ele imagina. Até porque ele vai perceber que, apesar de ter chegado com boa saúde, né? Assim que botou os pés lá, o médico vai dizer para ele: olha, você não está bem, até porque eu não conheço nenhuma pessoa que esteja com boa saúde. É engraçado, né, que esse sanatório é para o tratamento da tuberculose, o que na época era tratada como uma doença para os melancólicos, o que explica muito sobre a questão das visitas, né, dos pacientes que moram nesse local serem tão, digamos, filosóficos assim, e a melancolia trazer essa questão do estado de filosofar. Mas então o plot principal da história é exatamente esse, quando o Hans Castorp, que acha que vai sair rapidamente ali daquele sanatório, realmente estende a sua visita, passando um tempinho bem mais. E o tema principal do livro aqui é que realmente é a questão do tempo, né, que vai ser tratado de diversas formas. Até porque as 200 primeiras páginas desse livro vão se tratar apenas um dia que o Hans Castorp passa nesse local. Então o tempo é uma coisa não linear aqui dentro da história e que vai ser tratado sobre a questão dessas distorções de tempo, né? Há uma diferença entre os que moram lá embaixo da montanha, que são os chamados os que moram na planície, e os que moram em cima na montanha. Então essa questão dessa diferenciação de tempo. Enquanto lá embaixo, no nosso tempo atual, né, o que a gente vive, a gente conta os dias por dias, meses e tudo mais, lá vai ser a partir de anos. Engraçado é que nas primeiras páginas a gente fica bem claro a perceber que o Hans Castorp não quer ficar nessa montanha para poder se recuperar dessa doença que começa a abominar ele, né? Ele quer realmente
passar só o tempo necessário para poder se tratar e voltar o mais rápido possível. Só que com o passar do tempo a gente percebe que ele vai mudando esse pensamento por vários motivos. E um deles, claro, né, como o Thomas Mann gosta muito de botar nas suas histórias, é um leve romance linear que permeia durante toda a história do livro. Então, apesar do livro ter poucas ações, né, nessas quase 800 páginas, há muita coisa que acontece, muitos temas que permeiam a história. Um dos primeiros, como eu falei, é a questão de como é tratado o tempo aqui na história. Outra é essa questão da vivência desse povo que mora lá de cima da montanha e o pessoal que mora embaixo, né? O livro se chama Montanha Mágica porque alguns acham realmente que ela faz milagres, né? O Hans Castorp, nessa questão de querer sair de lá o mais rápido possível, então ele passa a ter outra visão conforme passa alguns tempos ali em cima. E ele começa então a perceber que por ele, né, ele é rico, né, ele herdou uma grande fortuna dos seus parentes, então ele não precisa realmente trabalhar, então ele percebe que viver lá em cima da montanha, só vivendo com o juro que o dinheiro proporciona para ele, é muito mais beneficioso, custa menos, né, porque já vai estar lá tudo, comida, roupa, alojamento, amizades. Então, para ele é muito mais viável ficar lá em cima do que ir para baixo, gastando bem mais, né, tendo uma vida bem mais custosa. Então, um dos aspectos desse livro é essa questão da vivência lá em cima, em que, sei lá, essa luta pela vida para. Enquanto os de baixo estão pensando em guerra, estão pensando em trabalhar, ter sua vida, os de cima estão naquela questão da plenitude, daquele momento da vida que para e que realmente só esperam que a morte chegue. Então, outro tema bastante peculiar aqui do livro é a questão de como é vista a morte. Um dos grandes momentos do livro que eu achei bem, que me impactou logo no início, é assim que o Hans Castorp chega nessa montanha, que alguém diz para ele, né, que os corpos das pessoas que morrem lá em cima são descidos através de um trenzinho à noite ali, na penumbra, sem ninguém perceber, né? Então esses corpos descem a montanha. E assim que ele vai se instalar no quarto que ele vai passar o seu tempo, é aquele quarto que morreu várias pessoas anteriormente a ele, né? Há uma questão de esterilizar, né, o corpo, o quarto, o local em que a pessoa ficava, para que a vida possa continuar. E até mesmo quando as pessoas morrem, né, tem essa questão de não haver o luto, né, de não haver a questão do choro e tudo ser tratado com muita formalidade. Então a morte é realmente como uma passagem. Então aquele momento do livro, que a gente percebe que aquele local às vezes é tratado como um paraíso, né, só o pessoal vivendo só a vida boa, na verdade é um inferno, porque mais da metade das pessoas que estão naquele tratamento não sobrevive, né? E acabam morrendo várias pessoas que o Hans Castorp tem contato. Mas, né, apesar do Hans Castorp estar lá em cima e viver num local preso, mas lá em cima está a grande elite europeia, né? Até porque várias pessoas de todo a Europa vão para lá, né, que tem status, vão para lá para poder se curar, né, das suas doenças, né, que estão passando naquele momento. Então, o Hans Castorp entra em contato com diversos personagens bastante curiosos e peculiares, como o próprio Settembrini, que é um italiano muito iluminista, filósofo, que pensa muito sobre a vida e tem um pensamento muito mais liberal, também com uma questão dele conviver com Nafta, que é alguém muito mais aristocrata, né, que é um ex-jesuíta que se converteu ao cristianismo e que tem uma visão muito mais, digamos, ortodoxa de se viver a vida. Além, é claro, também de ele viver com aristocratas, comerciantes e todas as classes que você possa perceber que vai começar a surgir ali dentro do sanatório Berghof. E, como eu falei, né, tem a questão do Hans Castorp tendo que viver ali um amor, né, descobrindo um amor por uma das pessoas que vai conviver lá dentro, que é a Cláudia. Então tá então um dos motivos que ele vai também querer passar muito mais tempo dentro do seu sanatório. Então, o Thomas Mann aqui em seu livro vai criar realmente um microcosmo que a gente vai ter contato, né, com essas pessoas que moram lá. Então a gente vai viver vários debates filosóficos, várias aventuras que o próprio Hans Castorp vai viver, né? Tem um capítulo aqui chamado Neve, ou Nevasca, que é a coisa mais surreal que você possa imaginar. Você vai se prender a ele de uma forma que você vai querer ler ele até o fim, né? E não senti tanta complicância com a questão da narrativa do livro, né? É muito mais simples, eu achei que seria muito mais difícil de se fazer a leitura, mas é uma leitura simples, fluida, e que você vai ler o mais rápido que você possa imaginar.
Então, o engraçado, então, aqui é, como eu falei lá no início, a questão do tempo em que a narrativa foi escrita, em que o livro foi escrito, porque aqui o narrador, ele está escrevendo de um período do pós-guerra, né, contando a história do pré-guerra. Então, o narrador sabe até que ponto a história vai chegar, né, que essa questão da culminância do fim ali da Segunda Guerra Mundial, né, do acontecimento realmente da Primeira Guerra Mundial, quer dizer. Só que os personagens da história não sabem sobre isso. Então tem essa questão dessa linha, né, que nos leva até esse momento da Primeira Guerra Mundial, que é então a culminância do livro, que é o ponto final do livro e da consequência de alguns personagens dentro dessa história. Se a gente for tratar esse livro aqui para os nossos dias atuais, o livro realmente trata sobre essa questão do tempo, né? Sobre como o tempo é vivido, né? Como a gente leva o tempo de hoje, né? Muito corrido, querendo essa questão da sobrevivência, né? Que a gente não tem tempo para nada, né? Enquanto aqui, né, tem essa questão do tempo parado, não fluido, que faz a gente pensar então sobre como é que a gente está levando esse tempo, né? Como é que a gente gasta os nossos tempos atuais? O que é tempo, na verdade? E aqui, né, todos os personagens estão na questão. O livro, na verdade, é tratado sobre uma sociedade percebendo que está entrando em crise sem perceber. O que também nos leva aos nossos dias atuais, né? Uma sociedade que está caindo numa crise, mas que não percebe que isso está acontecendo. Então tá aqui, essa foi a minha indicação, mais uma vez, de mais um livro, dessa vez um calhamaço que eu estava lendo desde março desse ano. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o livro, vou deixar aqui embaixo o link de uma entrevista, né, de um especialista de uma faculdade, né, para um canal desses de cultura que fala sobre o livro do Thomas Mann, né, sobre alguns aspectos, além também de outros vídeos que eu posso deixar para complementar então a leitura e fazer com que vocês queiram ler essa obra magnífica. Para quem já leu o livro, peço que comente aqui embaixo o que achou, né? Deixe os seus comentários, quero saber um pouquinho mais sobre as suas, os seus olhares sobre esse livro, né? E também para quem quer ler, né? Quais são as expectativas. Então é isso. Espero que vocês estejam bem e até a nossa próxima leitura. Tchauzinho.